Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinto-me feliz de estar com os irmãos aqui nessa noite, podendo adorar, exaltar e glorificar ao Senhor na beleza da sua santidade. Já ouvimos a voz do Senhor através dos irmãos que nos antecederam, através dos louvores. Já ouvimos Deus falar poderosamente conosco nessa oportunidade. Tenho certeza que até o término deste culto Deus continuará falando à sua igreja. Eu quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Palavra que o Senhor assentou ao meu coração para estar ministrando e compartilhando com a igreja nessa noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Diz assim o texto sagrado: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Quantos podem louvar e adorar ao nome do Senhor por esta palavra nessa noite? Glória a Deus. Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, diante de tudo aquilo que nós já ouvimos aqui nessa noite, pela palavra do Senhor, o Senhor me trouxe o texto do profeta Ezequiel, mais precisamente no capítulo de número 37, para estar meditando com os irmãos e com a igreja nessa noite. Mas para nós começarmos a meditar no texto, nós precisamos fazer 4 perguntas para o texto, para nós entendermos o teor da mensagem que Deus quer falar conosco nessa noite. E a primeira pergunta é: quem recebe a mensagem do texto? Para quem é direcionada a mensagem do texto que nós acabamos de ler? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: para quem ele vai direcionar essa mensagem? Alguém está recebendo a mensagem de Deus,
mas a mensagem não é só para ele, ele precisa direcionar essa mensagem para alguém. E aí vem a terceira pergunta: de quem está vindo a mensagem? E a quarta pergunta do texto é: qual o objetivo da mensagem? Será que você já pode entender? A primeira é: quem está recebendo a mensagem? A mensagem está sendo recebida pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel está recebendo a mensagem do Senhor. E olha, o detalhe interessante é que o profeta não está recebendo esta mensagem no conforto da sua casa. Ele não está recebendo a mensagem da parte de Deus no oásis, aonde há muitas bonanças, coisas boas. Não. A Bíblia, ela nos mostra que ele está recebendo a mensagem em um cativeiro, na qual ele foi levado juntamente com milhares de judeus pelo rei Nabucodonosor. Eu fico imaginando Ezequiel sendo tomado, estava com 30 anos de idade aqui, segundo a história. Ezequiel tinha sido treinado a vida toda para ser sacerdote. Ezequiel era filho de Buzi. Buzi era sacerdote. O seu pai era da linhagem sacerdotal. E em contrapartida, Ezequiel agora é chamado para ser profeta aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, o sacerdote, ele começava o seu ministério sacerdotal. Então, quando Ezequiel estava próximo de começar o seu ministério sacerdotal, Deus abre os céus e dá uma visão para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, tu não serás mais sacerdote diante de mim, mas tu serás profeta e profetizarás no meu nome. Aleluia. Só que Ezequiel não recebe a mensagem, como eu disse, dentro da sua casa. Ele é levado cativo para a Babilônia. E eu fico imaginando Ezequiel sendo levado cativo para a Babilônia. E no meio do caminho, quando ele estava sendo levado, o silêncio tomava conta da comitiva que estava sendo direcionada para o cativeiro. Afinal de contas, Ezequiel e mais milhares de judeus não estavam indo tirar férias, eles estavam indo presos, cativos para uma terra estranha, a qual eles nunca haviam morado, a qual eles nunca haviam vivido. Estava indo para o cativeiro, estava indo para sofrer, estavam indo para ficar escravos dos seus inimigos. E estava indo Ezequiel agora para a Babilônia, junto com os milhares de judeus. O interessante é quando o povo de Israel subia para adorar em Jerusalém, eles subiam cantando, pastor Marcos, eles subiam adorando, eles subiam exaltando. A Bíblia diz que quando eles subiam para Sião, para o momento da adoração, para o momento do sacrifício, eles subiam salmodiando a Deus, cantando salmos, se alegrando. Mas aqui não. Aqui nessa história, eles vão de cabeça baixa, eles vão entristecidos, com o coração apertado. Por quê, pastor? Porque estavam indo para o cativeiro. E sabe qual é o texto que mais nos mostra essa realidade? O Salmo de número 137. O Salmo 137 vai falar sobre a saudade que eles tinham da pátria. O salmista escreveu este salmo exatamente para corroborar o sentimento que Ezequiel e os judeus estavam sentindo aqui. E olha que coisa linda, o Salmo 137, ele vai dizer: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e chorando lembramos de Sião. Versículo 2 ao verso 2: nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção e nos destruíram. Nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião.
Olha o verso 4: mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Os inimigos que estavam levando os cativos agora, os judeus, para o cativeiro babilônico, dizia: nos canta uma canção, louva como vocês louvavam quando subia para adorar em Sião, cante-nos um hino. E eles de cabeça baixa, parece que eu vejo Ezequiel olhando para os cantores, para os levitas, que estavam acostumados a adorar, todos de cabeça baixa, as harpas estavam penduradas nos salgueiros, aleluia, ninguém mais tinha coragem nem ânimo para cantar. Pergunta com carinho para quem está do teu lado: você já passou por isso alguma vez na sua vida? Aquele dia que você não tem vontade de cantar, aquele dia que você não tem vontade de abrir a boca para entoar uma adoração, um louvor sequer, aquele dia que parece que você está como os judeus aqui, caminhando para um exílio. Aleluia! Parece que pendurou a harpa e está dizendo: eu não posso mais cantar. Aleluia! Eu não posso mais cantar. O louvor acabou, a adoração cessou. É cativeiro, é sofrimento, as harpas estão penduradas. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: é noite de você tirar a poeira da tua harpa, é noite de você tirar a harpa de cima do salgueiro, porque ainda vai ter cântico de louvor na tua boca, ainda vai ter cântico de adoração na tua boca. Você vai voltar a adorar. Cutuca a pessoa que está do todo, diga: você vai voltar a adorar, você vai voltar a abrir a boca, tu vai tirar a tua harpa que está guardada. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não sei, mas o Deus que nós já louvamos aqui, o Deus que nós já adoramos aqui nessa noite, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que você está passando, e Ele está dizendo: tira a harpa, tira a harpa, tira a harpa, tira a poeira dela. Tu vai voltar a cantar, tu vai voltar a adorar. Quem está disposto nessa noite a tirar a harpa de novo de cima do salgueiro, a tirar a harpa? Não é tempo de pendurar. Aleluia. É através da tua adoração que Deus vai te dar a tua vitória, meu irmão. Não é tempo de pendurar a harpa. Não é tempo de fechar a boca. Estamos vivendo os últimos dias da igreja da face da terra. Vou repetir: estamos vivendo os últimos dias da igreja da face da terra. Vou repetir de novo: estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Acredite quem quiser, mas eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Daqui a pouquinho, irmão, você não vai estar cantando só aqui, o céu vai abrir e você vai ser arrebatado e vai cantar lá. Quem acredita nisso, vai levantar uma, não, vai levantar as duas mãos e vai adorar, dizendo: eu vou cantar, eu vou cantar lá, eu vou cantar lá. Não é hora de pendurar a harpa. Não é hora de pendurar a harpa. Se Deus deixar, eu saio daqui. Se Deus deixar, eu saio daqui. Mas Deus está mandando dizer: não é hora de pendurar a harpa. Pastor, a minha dificuldade está grande. Não importa, abre a boca, adora, canta. É através do teu louvor que Deus vai te dar vitória. Aleluia. Irmãos, olha só que interessante. Deixa eu te falar algo antes de continuar aqui. Quando Deus quer provar a nossa fé, escute o que eu vou dizer, presta atenção. Quando Deus quer provar a nossa fé, Deus, Ele usa o processo.
Sabe aquele processo difícil? Sabe aquele processo que tu acha que tu não vai transpor, que tu não vai conseguir ir adiante? O processo é Deus provando a tua fé, é Deus te olhando lá da eternidade e dizendo: eu quero ver até onde ela vai, eu quero ver até onde ele vai, eu quero ver se ele ou ela vai jogar a toalha antes do tempo. Aleluia. Deus usa o processo. Lembra de José, irmão? Todo mundo lembra de José sentado no trono, com uma coroa na cabeça, segundo homem de Faraó, acima dele só Faraó. Todo mundo lembra de José governando, mas não podemos nos esquecer do José do processo. Ele precisou passar pela cisterna, ele precisou ser caluniado pela esposa de Potifar, ele precisou ser vendido pelos próprios irmãos, ele precisou ser desdenhado pela sua família, para poder sentar num trono, colocar uma coroa na cabeça, segurar um cetro de ouro, para poder ter autoridade. Porque José entendeu que o processo fazia parte do projeto. Diga para quem está do teu lado: o teu processo... Não, está fraco, diga de novo: o teu processo faz parte do teu projeto. Aguenta o processo, aguenta o processo, porque Deus já projetou a tua vitória. Deus já projetou o final da tua história. Você pode não estar enxergando agora, você pode não estar entendendo agora, mas Deus está mandando dizer: a tua história já está formada pelo Senhor, e não tem diabo, não tem ninguém, não tem luta, não tem adversidade que vai impedir a história que Deus já escreveu para a tua vida. Dá para pegar isso nessa noite? Agora escute: quando Deus quer provar a nossa fé, Deus usa o processo. Agora, quando Deus quer atrair você e eu para perto dele, Ele usa a dor. Sabe por quê, irmão? Porque a dor nos aproxima de Deus. A primeira coisa que a pessoa ela vai clamar quando sente dor: meu Deus! É assim ou não é? Porque a dor, irmão, aproxima a gente de Deus. A dor nos ensina a buscar. Oh, glória! E aí, nós lemos aquele texto tão tremendo, tão maravilhoso, né, de Filipenses, né? Que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Só que a gente não presta atenção no detalhe, né? A palavra vencedor, diga vencedor. Mais uma vez. Você já parou para pensar que a palavra vencedor é uma junção de duas palavras? Diga vencer, dor. De novo, vencer, dor. Então como é que você quer ser vencedor se você não quer vencer dor? Como é que você quer ser vencedor? Somos mais do que vencedores. Vamos vencer as dores, irmão. Jesus está te dando força, está te dando ânimo, está te dando capacidade de você vencer as dores que você está enfrentando. Você não pode desistir no meio do caminho. Está doendo? Está difícil? Continua vencendo as dores. Continua vencendo as dores, porque você é vencedor. Você é vencedor. Você é vencedora. Mas você não pode desistir. Você não pode jogar a toalha e dizer: para mim não dá mais. Não, nessa noite para você vai dar. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. A tua história já está escrita pelo Senhor. Aleluia.
Eles estavam caminhando, indo para o exílio da Babilônia, quando Deus agora pega Ezequiel pelos cabelos da sua cabeça, lá nas margens do rio Quebar, aonde o povo estava acampado, aonde os exilados estavam acampados, sofrendo, e Deus agora abre os céus para falar com Ezequiel. Deus está abrindo o céu aqui nessa noite. Aleluia. Deus está falando comigo e com você através da sua palavra desde o início deste culto. Deus está falando com você e comigo. Eu não sei se você prestou atenção, mas desde o momento que tu pisou a planta do teu pé na porta desta igreja, deste santuário, Deus já está falando com você. Deus já está falando comigo. Aleluia. Como falou com Ezequiel, Deus abriu o céu. E que visão linda Ezequiel teve, irmão. A Bíblia diz que a visão era sobrenatural. Ezequiel viu alguém assentado num trono. Aleluia. E ele começa a descrever aquele ser transcendental, aquele ser espiritual. E o interessante é que ele, além de ver alguém sentado no trono, escuta, ele vê que debaixo desse trono tinha rodas, e as rodas tinham olhos por dentro e por fora. Oh, glória! E nesse ser tinham 4 seres ao seu redor, e esses 4 seres tinham 4 rostos. Meu Deus, que visão tremenda! O primeiro rosto era o rosto de homem, o segundo rosto era o rosto de leão, o terceiro rosto era o rosto de boi, e o quarto rosto era o rosto de um homem. E a Bíblia diz que para onde o trono ia, os rostos não se viravam. E o que é que movia o trono, pastor Vilmar? Era a adoração de alguém aqui na terra. Quando alguém adora aqui, move o trono de Deus lá na eternidade. Eu vou repetir isso que é forte demais. Quando alguém abre a boca para murmurar, não, mas para adorar. Quando você abre a boca para adorar, o trono de Deus começa a se mover. Irmão, tem gente que pensa que o trono de Deus é fixo, fica parado na eternidade. Não, a Bíblia diz que o trono de Deus se movimenta. E o texto de Ezequiel capítulo 1 diz: e aonde o Espírito, aleluia, aonde o Espírito direcionava o trono, ele ia. Para onde o Espírito direcionava, ele ia. E o que é que movia o Espírito? A adoração. Quantos vieram aqui para adorar? Quantos vieram aqui para atrair o trono de Deus para a tua casa? Para atrair o trono de Deus para a tua vida? Adore, adore nessa noite. Adore, atraia o trono de Deus para dentro da tua casa. Oh, eu sinto Ele aqui nessa noite. Eu sinto ei, olha para mim aqui. É por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a Bíblia diz que todos os 120 estavam reunidos dentro do cenáculo, estava fazendo o quê? Murmurando? Estava reclamando? A Bíblia diz: estavam orando e adorando dentro do cenáculo. Os 100 eram 500, mas 380 desistiram, acharam que era muito tempo para adorar, é muito tempo para ficar aqui, é muito tempo para orar, esse negócio não vai acontecer, não vai dar em nada, pastor Ezequiel. Aí o que aconteceu? Aconteceu que 120 permaneceu firme na promessa de Jesus. Eu vou repetir isso: os 120 ficaram firmes na promessa de Jesus. Vou falar de novo: os 120 ficaram firmes na promessa de Jesus. Estavam lá adorando. Aí a Bíblia diz: e de repente, porque Deus é assim, irmão, é de repente. Tu tá aqui, tá passando um problema lá na tua casa,
casa, tu está aqui adorando, aí de repente, tu está sentindo uma dor, aí tu está aí de olho fechado, Jesus me ajuda, ninguém está ouvindo a tua oração, mas o eterno Deus lá do céu está ouvindo, e o culto está rolando, e Deus está manifestando a sua glória, e você está cheia de dor, mas tu está falando com Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Aí de repente, deixa eu ver quem está preparado para o de repente de Deus nessa noite. Labaraço. Vai ser de repente, vai ser de repente, quando tu menos esperar, Deus vai chegar com a tua vitória. Eu não sei, alguém aqui já está entendendo, alguém aqui já está entendendo, alguém já está entendendo o que Deus está falando, é de repente. Aleluia, oh glória. É quando você menos imagina. Eles estavam ali, os 120, adorando, buscando, confiando na promessa, confiando na palavra de Jesus. Olha o segredo aí, é confiar naquele que te prometeu. Ei, não estou falando que foi o Ademário que te prometeu, não. Não foi o prefeito da cidade, não foi vereador, foi Jesus que te prometeu. Foi Jesus que te prometeu, e quando Ele te promete, Ele cumpre. Estavam buscando, eu estou sentindo Ele aqui. E aí a Bíblia diz: de repente, ouviu-se um som como de um vento. Não foi um vento que passou lá não, irmão. Não foi vento, a Bíblia não diz que foi vento. Foi um som tão poderoso e tão forte, que esse som, ele parecia, se assemelhava ao som de um vendaval. E aí o som como de um vento veemente e impetuoso. Irmão, essas duas palavras, veemente e impetuoso, é como se fosse um tornado passando. Aleluia, um furacão passando, de grande magnitude, mas era só o som, era um som como de um vento tremendo, impetuoso, e encheu toda a casa, e o Espírito, era o trono, sabe o que estava acontecendo? Era o trono de Deus que estava passando por cima do cenáculo. Só quem estava na fiação entendeu, só quem estava no mistério na hora entendeu, só quem estava ligado no trono da glória ouviu e entendeu. Então quando o trono de Deus passou na velocidade mais rápida do que a luz, fez um som como de um vento veemente, impetuoso, e ele derramou a unção, a promessa sobre aqueles que estavam aguardando. Te prepara, te prepara, te prepara, porque o de repente de Deus pode acontecer para você agora, pode acontecer para você hoje. Te prepara, porque o de repente de Deus pode chegar para você agora, pode chegar para você hoje. É só você continuar confiando naquele que te prometeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ezequiel tem a visão, e nessa visão Deus o comissiona para ser profeta. E agora o capítulo 37, na qual nós lemos, Deus diante dessas visões
Ele vai mais uma vez dizer no primeiro versículo: veio sobre mim a mão. Diga a mão. Diga de novo, a mão. Foi a mão do Senhor, irmão. Veio sobre mim a mão do Senhor. Oh, glória. E o Senhor me levou. Quem levou ele foi a mão do Senhor, irmão. Então, se foi a mão de Deus, pastor Marco, fica tranquilo. Oh, glória. Você não foi sozinho, você não vai sozinho. Quando a mão de Deus te leva, Ele se responsabiliza. Eita! Foi a mão do Senhor, e levou-me em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Olha que interessante, a mão do Senhor, reverendo Will, levou ele para um vale. A mão do Senhor não levou ele para um alto monte, não levou ele para o pináculo do templo. A mão do Senhor não levou ele para um lugar alto e sublime, não, levou ele para o vale. Mas até no vale, se você for com a mão de Deus, vai. Eu vou repetir: até no vale, se você tiver que passar por lá, sendo com a mão do Senhor sobre você, não tenha medo, porque Ele vai estar no vale contigo. O Deus do monte também é o Deus do vale. O Deus que te leva para cima também é o Deus que está contigo lá embaixo. Aleluia! O Deus que te leva é o mesmo. A mão do Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale. Perceba que Deus leva ele, coloca ele no meio, para ele entender a cena. Não colocou ele fora, colocou no meio do vale. E aí o texto diz que eram numerosos os ossos que estavam naquele vale. E aí Deus falou: agora anda ao redor deles, vai contemplando os ossos que estão aí. Ezequiel começou a contemplar os ossos, andando no meio. Versículo 3: e me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Olha agora o diálogo de Deus com Ezequiel. Ezequiel anda ao redor, no meio dos ossos. Deus coloca ele no meio da situação, no meio do vale, manda ele olhar ao redor. Ele olha, vê o caos, e Deus fala para ele: e agora, Ezequiel? Em outras palavras, o que é que tu pode fazer? Ezequiel, irmão, como era um homem que já tinha uma comunhão com Deus, porque, como eu disse no começo da mensagem, Ezequiel tinha sido treinado 30 anos para ser sacerdote. Sabia o que era relacionamento com Deus, ele sabia o que era adoração, ele sabia o Deus que ele estava conversando, ele conhecia aquele Deus que estava falando com ele. É porque tem gente, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem gente nos nossos dias atuais que acha que conhece Deus. Acha que conhece, porque conhecer é diferente de saber quem é. Diga, conhecer é diferente de saber quem é. Saber quem é, irmão, você sabe quem é qualquer pessoa. Às vezes você fala de uma pessoa para outra, você sabe quem é fulano? Ah, sei, mas nunca tive intimidade com ele, nunca tive intimidade com ela. Saber quem é não é a mesma coisa de conhecer. Isso é tão verdade que a palavra
Conhecer no original, irmãos, é a mesma palavra, pastor Marcos, a mesma raiz para a palavra coabitar. Sabia disso? Coabitar. É por isso que no texto bíblico você vai encontrar assim: e conheceu Abraão a Sara. Quem já viu esse termo na Bíblia? E conheceu Adão a Eva. Quem já viu esse termo aqui na Bíblia? Aí alguém lê e fala: conheceu? Como é que conheceu? Oh, tudo bem? Como é que vai? Não, irmão, isso é saber quem é. Conhecer é coabitar. Quando ele disse conheceu, na Bíblia está dizendo teve intimidade, teve relacionamento. Aleluia. É por isso que em Mateus capítulo 7, escuta, olha para mim aqui que eu vou terminar já. Em Mateus capítulo 7, Jesus estava pregando para os discípulos, e ele, de repente, ele fala assim: olha, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, não profetizamos no teu nome? Senhor, não fizemos maravilhas no teu nome? Senhor, nós não curamos no teu nome? Aí Jesus diz assim, presta atenção, e aí o texto vai dizer assim: então Jesus falou-lhes abertamente, não falou escondido, falou para todo mundo ouvir, falou abertamente: eis que eu vos não conheço. Peraí, pastor, mas como Jesus disse que não conhecia? Se Jesus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, aí está o segredo. Jesus não estava dizendo que não sabia quem eles eram. Jesus está dizendo assim: pregava, mas não me conhecia. Cantava, mas não me conhecia. Até falava no meu nome, pregava no meu nome, cantava no meu nome, regia no meu nome, mas não tinha relacionamento comigo, mas não tinha intimidade comigo. Para esses, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Cutuca quem está do... Agora acabou glória. Cutuca assim quem está do teu lado com carinho. Diga assim: você sabe quem é ou você conhece Jesus? Aleluia. Eu tenho certeza que nessa noite vai sair daqui. Você vai sair daqui conhecendo Jesus, quem verdadeiramente Ele é. Aleluia. Vai sair daqui sabendo verdadeiramente quem é Jesus. É como o cego de Jericó, irmãos. Eu amo esse texto do cego de Jericó. A multidão vai dizer assim para o cego: ei, para de clamar. O cego começa a clamar, né? Jesus, filho de Davi. Mas antes, a multidão fala assim, ele pergunta: quem é que está vindo aí? Porque ele era cego, não podia ver. Aí alguém chega para ele, pastor, e diz assim: é Jesus de Nazaré. Está lá no texto, e Lucas é explícito falando isso. Ele diz: é Jesus de Nazaré que está vindo aí. Mas quando ele vai clamar, pastor Marcos, ele não clama Jesus de Nazaré, ele clama Jesus, filho de Davi. Peraí, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, porque a multidão que cercava Jesus só sabia quem ele era, mas não conhecia de onde ele estava vindo. Aleluia. A multidão diz: é de Nazaré. Nazaré nem a curva prestava. Nazaré era uma cidade pequena, ninguém gostava de Nazaré, todo mundo desdenhava de Nazaré. Até Filipe, aleluia, até Filipe, quando encontrou Natanael, disse: encontramos aquele a qual foi lido pelos profetas, Jesus de Nazaré. Aí Natanael olhou para Filipe e disse: Nazaré? Pode porventura vir alguma coisa boa de lá? Ninguém gostava de Nazaré, era uma cidade pequena. Na época de Jesus não tinha mais de 200 habitantes. Ninguém dava nada por Nazaré, mas todo mundo só sabia que Jesus era de Nazaré. Mas o cego, quando clamou, disse: Jesus, filho de Davi.
era cego, mas conhecia Jesus como ninguém. Aleluia, ele conhecia. Ele estava dizendo: eu sei quem ele é de verdade, eu não conheço ele superficialmente. Ele é aquele a qual os profetas já profetizaram. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Quantos podem adorar esse Jesus nessa noite? Ele está aqui, ele está aqui. O Jesus filho de Davi está aqui nessa noite. O Jesus filho de Davi está aqui nessa noite. Vou ter que parar, irmão. Vou ter que parar. Está tão bom. Eu vou ter que parar, irmão. Labarassurianda. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Deus escolheu a noite de hoje para mudar algo na tua vida, para mudar algo na minha vida. Tu não vai sair daqui do jeito que você entrou. Para a gente correr aqui para concluir. Então, versículo 4: então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus pega Ezequiel, quando vê que Ezequiel, ele precisa de Deus intervir naquela situação, Deus fala: então profetiza, Ezequiel, a boca é tua, mas a palavra é minha. Ah, irmão, aqui está a chave da tua vitória. Aqui está a chave. Hoje você vai sair daqui profetizando como Ezequiel. Aí você pode dizer assim: mas irmão, eu não sou tão pequeno, eu sou tão pequena, como é que eu vou profetizar? Você vai profetizar como Ezequiel profetizou. A boca vai ser tua, mas a palavra é de Deus. E Deus fala para ele: ó, tu vai profetizar assim, viu, Ezequiel? Assim diz o Senhor Jeová: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Deus ensinou para Ezequiel da forma que ele ia profetizar. Aleluia. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? É porque às vezes a gente quer profetizar de nós mesmos. Mas se você profetizar, abrir a boca para profetizar o que Deus está mandando, o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia, a tua história vai mudar nessa noite. Profetize. Versículo 7: então profetizei, glória, como se me deu ordem, e houve um ruído, olha o ruído de novo aí, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Diga: os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Quando Ezequiel decidiu profetizar, imbuído da autoridade que o próprio Jeová deu a ele, ele abriu a boca, e a Bíblia diz que quando ele abriu a boca e começou a profetizar, aí o texto diz: e profetizei como me deu ordem. Então cada osso, aleluia, começou a procurar o seu osso. Irmão, quando ele abriu a boca, ouviu a voz de Deus e começou a profetizar, houve um rebuliço. Essa palavra no original é uma movimentação com força. Se movimentou com força, houve um brado, e aí cada osso procurou o seu osso. Não foi bagunçado não, irmão. O osso do joelho não foi parar no cotovelo não.
O osso do calcanhar não foi parar no ombro, não. O texto diz: cada osso procurou o seu osso. Isso fala de unidade, isto fala de comunhão, isso fala de estar junto. Cada osso procurou o seu osso, para que na união pudesse se formar um corpo. Pega na mão do irmão que está do teu lado assim: eu só sou corpo se eu estiver contigo. Arabacandarabácia, eu só sou corpo se eu estiver contigo. Eu só sou corpo se nós estiver ligado. Se nós adianta querer ser corpo e está desligado. Eu estou ouvindo barulho aqui. Tem osso se juntando a osso. Tem osso se juntando a osso. Deus vai colocar unidade onde está faltando unidade. Deus vai colocar comunhão onde está faltando comunhão. Aleluia, porque nós somos corpo. Aleluia. E olhei, versículo 8 para terminar: e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, e não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Vou encerrar, vou concluir, irmãos. Tinha muita coisa aqui, mas eu tenho que concluir. Quando um osso se junta ao outro osso, se forma um esqueleto humano. Aí Deus diz: ainda não está acabado, ainda não terminou, Ezequiel, continua profetizando. E aí ele continuou profetizando e começou a vir nervos. Diga nervos. Os nervos começaram a crescer sobre aqueles ossos, irmãos. E o nervo, irmão, no nosso corpo serve para sensibilidade. Diga sensibilidade. É o meio de comunicação que o nosso corpo tem, são os nervos. Fala de sensibilidade. Alguém já bateu aqui o cotovelo que dá aquele choque? Né, irmão? Terrível. Por quê? Porque aqui no nosso cotovelo passa um nervo. E quando você bate ele, você pressiona o nervo e interrompe o fluxo sanguíneo, e aí dá aquele choque. Por quê? Porque a função desse nervo é levar sangue para o teu cérebro. Deus está dizendo: eu vou devolver a sensibilidade para o meu povo. A casa de Israel, representada aqui por esses ossos, tinha perdido a sensibilidade, já não sentiam mais a presença. Deus estava dizendo: profetiza, Ezequiel, porque eu vou devolver a sensibilidade. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas Deus está mandando eu dizer: Deus vai devolver a sensibilidade para você. Deus vai devolver a sensibilidade do Espírito para você. Tu está dizendo: Senhor, eu não estou sentindo mais nada. Senhor, eu oro, não sinto nada. Eu canto, não sinto nada. Eu abro a boca, não sinto nada. Deus está dizendo: aleluia, abre a tua boca, adora, porque eu vou te devolver a sensibilidade. A sensibilidade vai crescer nervo. Vai crescer nervo. Só que não parou por aí. Além do nervo também cresceu a carne. Profetiza que vai crescer a carne, Ezequiel. A carne serve para sustentação, dá base para os músculos. Sem a carne os músculos ficam expostos. Então a carne é a base de sustentação. Aleluia. A carne é o que vai proteger. Está falando de relacionamento e intimidade. É o que vai te sustentar, é o que vai te dar base. E aí a pele por cima
de tudo isso, a pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo e serve para impedir que as agressões externas nos atinjam. Além de Deus te dar nervo, além de Deus te revestir com a carne para te sustentar, Deus vai estender pele de proteção sobre você. Vai sair daqui protegido pelo poder do sangue de Jesus. Você vai sair daqui protegida pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E aí, quando você estiver preparado, o interessante aqui, eu vou fechar a Bíblia, irmão. O interessante aqui é que Deus não envia, pastor Marco, o Espírito antes de preparar o corpo. Porque Deus poderia muito bem ter enviado o Espírito, porque o começo da conversa de Deus com Ezequiel era: poderão viver esses ossos? Profetiza que eu for fazer entrar o Espírito, eles vão viver. Mas antes precisamos preparar para receber. Deus não coloca o Espírito dele, irmão, em alguém que está despreparado. Mas nessa noite Deus está preparando um exército aqui. Eu vou repetir de novo: Deus está preparando um exército aqui. E aí a profecia vai acontecer. E aí a Bíblia diz aqui que quando estava todo o corpo de pé, ainda faltava alguma coisa. E ele disse: profetiza agora, Ezequiel. Profetiza ao Ruach, ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e entra sobre eles. E a Bíblia diz que um vento soprou e entrou neles o Espírito, e eles começaram a viver e se colocaram de pé. Oh, aleluia. O Espírito venceu a morte. Nós ouvimos aqui nessa noite quando o jovem falou, aleluia, a morte teve que partir em retirada. Por quê? Porque o Espírito de Deus chegou no ambiente.